E a possível trapaça da Mercedes continua a gerar muita polêmica dentro do circo da Fórmula 1. E aparentemente, tanto a Alpine quanto Ferrari e Red Bull chegaram até mesmo a cogitar algum tipo de ação contra a FIA e contra a Mercedes nesse sentido. E parece que isso ainda será possível. Diretivas técnicas foram, de certa forma, contestadas por essas equipes. Vamos falar tudo sobre isso nesse vídeo agora, porque chegou a hora do piloto! Deixa eu adivinhar, você é um amante da Fórmula 1, apaixonado pelo esporte, assim como eu? Então, você não pode perder essa oportunidade de agora se vestir segundo temas interessantíssimos e importantes da Fórmula 1. Deixa eu mostrar pra vocês como que o Hora do Piloto criou sua nova coleção de camisetas. Pra você que é um apaixonado por Hamilton, não pode perder essa camiseta aqui. GOAT, Great of All Times, o melhor de todos os tempos. Realmente, para quem gosta do Hamilton, essa é a camiseta que você precisa usar. Para quem é um pouquinho mais revoltado com a vida, tem essa aqui, F.U. James, que é justamente por conta daquela época que o Valtteri Bottas tanto sofria com as estratégias da Mercedes, falando para ele deixar o Hamilton passar. Você também não pode perder essa aqui. E para quem é da turminha da zoeira, também tem Leão de Treino, mais uma vez com Valtteri Bottas, mas agora com o macacão da Alfa Romeo. Cara, você não pode perder essas camisetas, é uma coleção exclusiva do Hora do Piloto, então não perca essa oportunidade, e a quantidade de camisetas é limitada. Então não perca a oportunidade, não fique sem essas camisetas, os links para compras estão aqui embaixo na descrição. E se torne mais uma vez um fã do Hora do Piloto, contribuindo também muito com esse canal. Acesse o link aqui embaixo e faça a sua compra. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos. E basicamente o que aconteceu foi que no GP do Canadá de Fórmula 1, algum tipo de reunião entre as equipes e a FIA gerou algum tipo de discussão ali. Parece que a FIA liberou alguns elementos importantes e que poderiam fazer a diferença para alguns carros do grid da Fórmula 1, entre eles o W13 da Mercedes. E aparentemente esses elementos que foram liberados logo no dia posterior a essa reunião já estavam sendo utilizados no W13. Situação essa que foi muito estranha para a maioria dos times da Fórmula 1. Ainda mais por conta dessa complexibilidade, principalmente dessa haste utilizada no W13 no dia posterior. Por conta disso, diversos times da categoria se manifestaram contra essa situação. E apesar de a Mercedes não ter utilizado esse elemento na qualificação e na corrida, esses times começaram a desconfiar de algum tipo de privilégio da FIA, algum tipo de vantagem que a FIA está dando nesse momento para a equipe alemã. E será que isso tem a ver com o resultado do ano passado, de Max Verstappen tendo a oportunidade de se tornar campeão com algum tipo de erro humano durante a corrida? Vamos falar tudo sobre isso nesse vídeo. Esse vídeo é muito polêmico, então já deixa o seu like aqui embaixo porque eu posso me ferrar por fazer ele. E se você gosta do canal ou é a primeira vez que você está assistindo, também se inscreva e ative o sininho para todas as notificações. Mas enfim, vamos falar mais sobre o que tem acontecido e por que a FIA de certa forma pode estar dando uma certa vantagem para a equipe alemã. Para quem não entendeu exatamente o que aconteceu e por que esse elemento era tão importante, o que acontece é que depois de reclamações, principalmente de Lewis Hamilton contra o porpoising, lá no GP do Azerbaijão, a FIA emitiu um comunicado dizendo que iria tentar diminuir esse fenômeno aerodinâmico que tanto acontece nos carros atuais da Fórmula 1. Uma das formas era justamente a colocação de sensores em todos os carros da categoria, na intenção de perceber quais carros quicam mais e quais carros quicam menos. O da Mercedes aparentemente é o que mais quica entre todas as equipes da Fórmula 1 e por isso provavelmente teria que aumentar a altura do seu carro na intenção de diminuir esse problema tão extenso, tão difícil que é o porpoising e enfim, também problemas gerados pelas ondulações na pista. Mas outra questão que a FIA também liberou foram as hastes que podem ser utilizadas para segurar um pouco mais o assoalho dos carros. Hastes essas que já são utilizadas pela Mercedes, mas apenas uma era permitida pela FIA. Depois dessa diretiva técnica, dessa reunião entre os diretores, a segunda haste passou a ser permitida. E aí, no dia posterior, a Mercedes já apareceu com essa segunda haste e completamente desenvolvida, com um nível de complexidade muito alto, o que já acabou deixando uma pulga atrás da orelha da maioria das equipes da Fórmula 1. E como eu mesmo disse em outro vídeo do canal de cortes do Hora do Piloto, inclusive o link está aqui embaixo na descrição e você pode acessá-lo, se inscreva inclusive. O que aconteceu basicamente
é que uma das diretoras da FIA, uma das funcionárias importantes mesmo da FIA atual, trabalhou na Mercedes em um tempo muito recente. Foi ali uma das assessoras, aparentemente, do próprio Toto Wolff, que é o chefe de equipe da Mercedes, dos Flashes de Prata. E por isso, acabou que essas acusações se tornaram ainda mais sérias e mais polêmicas, já que uma possível investigação pode começar a acontecer nesse ano, realmente falando sobre talvez informações privilegiadas entre essa assessora e o próprio Toto Wolff ou alguém da equipe da Mercedes. E com isso, a gente talvez acabe vendo algum tipo de Spygate, mas relacionado com a Federação Internacional do Automobilismo. E como se já não bastasse, muitas pessoas também têm relacionado esse ano ruim da Mercedes com o ano passado, que acabou gerando ali uma perda do campeonato de Lewis Hamilton por erros relacionados à direção de prova. Obviamente, galera, o que eu quero dizer não é que o campeonato de Max Verstappen não foi merecido, mas que erros da direção de prova acabaram afetando diretamente o campeonato do ano passado. E isso foi admitido com todas as letras pela Federação Internacional do Automobilismo. Quem fala isso não sou eu, foi sim um comunicado gerado pela FIA no início desse ano. Não é à toa que o próprio Michael Masi foi demitido como diretor de provas, ou seja, foi erro humano, ponto. Não quer dizer que Max Verstappen não mereceu o título do ano passado, mas por isso também gera algumas polêmicas nesse sentido. E talvez muitos dizem que pode ter aumentado o poder de barganha da Mercedes nesse ano. Mas será que isso faz sentido? Vamos falar mais sobre isso e conversar principalmente sobre o que as equipes da Fórmula 1 têm reclamado tanto nesse ano e por que a Mercedes, segundo elas, pode ter tido uma certa vantagem do regulamento e a FIA ter obedecido tanto a equipe alemã em 2022. Na intenção dessa diminuição do porpoising nesse ano de 2022, Nicolas Tombazis, que é o diretor de monopostos da FIA, acabou falando que as equipes precisam encontrar algum tipo de métrica para identificar quais times mais sofrem com esses porpoising, né? Ou com porpoising, ou então com quicadas na pista que não são geradas também pelo efeito solo. Independente disso, é importante criar essa métrica para que as equipes que mais sofrem com isso tenham que aumentar a altura do carro. Mas ele também acabou falando que era possível colocar uma segunda haste de metal ligada ao carro e ao assoalho, para que dessa forma, através dessa haste, o assoalho se tornasse um pouco mais rígido e o efeito do porpoising também fosse diminuído. Assim, a Mercedes, como eu já disse, aplicou essa haste de metal logo no TL3, haste essa que foi retirada, depois de diversas equipes do grid da Fórmula 1 reclamarem e dizerem que seria extremamente contra o regulamento colocar essa haste e seria sim passível de protesto. A Ferrari foi uma das equipes que mais reclamou com isso tudo. Segundo Mattia Binotto, ao emitir essa diretiva técnica, a FIA não seguiu os procedimentos corretos com relação a mudanças de regulamento, já que essa diretiva iria fazer algumas alterações no que já está escrito no livro de regras com relação ao regulamento técnico da Fórmula 1. E isso aparentemente é proibido, segundo o próprio regulamento. Ou seja, segundo Mattia Binotto, essa diretiva técnica não seria válida se a Mercedes utilizasse essa segunda haste para segurar o assoalho do carro. Para nós, essa diretiva técnica não é aplicável. É algo que mencionamos para a FIA. As razões pelas quais elas não são aplicáveis é porque a DT deve esclarecer as regras e não mudá-las. É claro que no fim das contas, a FIA poderia sim promover uma mudança do regulamento, mas isso teria que passar pelo Conselho Mundial de Automobilismo. E essa reunião entre FIA e o Conselho acontecerá apenas ao final do mês, antes mesmo do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Mas antes disso, não é permitido mudanças de regras. Ou seja, aparentemente, o próprio Mattia Binotto tem razão com essa reclamação que ele fez. Otmar Szafnauer foi outro cara que reclamou demais do que aconteceu nesse fim de semana. Na verdade, com a FIA permitindo essa segunda haste nos carros, aparentemente ele disse exatamente a mesma coisa que Mattia Binotto, que ela não poderia ser utilizada nem na qualificação e na corrida. E como algumas equipes, como a Mercedes, levaram essa haste ali, na verdade, pelo que eu sei, só a Mercedes fez isso, a grande tendência seria que todos os times deveriam sim protestar contra a Mercedes, já que seria uma posição ilegal da equipe alemã. No que diz respeito ao processo, trata-se de uma diretiva técnica. E diretivas técnicas, como todos sabem,
não estão no regulamento. Provavelmente não deveríamos andar com isso na classificação e na corrida, e se equipes trouxeram esses suportes, acredito que isso talvez possa ser avaliado depois e protestado. É contra o regulamento atual. E Christian Horner foi outro chefe de equipe que também reclamou muito disso tudo. Segundo ele não acredita apenas que o que aconteceu foi um tipo de vazamento de informações, mas ele acha que a FIA, de certa forma, está agindo para ajudar cada vez mais a Mercedes, privilegiar a equipe alemã de uma forma geral, e que isso é ilegal e inclusive de certa forma errado, né, da equipe ali da Mercedes e também da FIA. Segundo ele, o que aconteceu lá demonstra com toda clareza que a FIA está beneficiando uma equipe, e tudo que tem acontecido entre ali a Mercedes falar que precisa resolver o porpoising por conta da saúde dos pilotos, Lewis Hamilton falar a mesma coisa e a FIA aceitar esse pedido sem perguntar para todas as equipes antes ou iniciar uma votação, isso tudo demonstra sim que a FIA está pendendo para o lado da Mercedes cada vez mais. Na evidência de Canadá, Azerbaijão e essa corrida sempre seriam duas das piores corridas do calendário. Não parecia um problema na corrida, e é claro que há um processo dessas coisas a serem introduzidas. O que foi particularmente decepcionante foi a segunda estadia, porque isso tem que ser discutido em um fórum técnico, e isso é abertamente tendencioso para resolver os problemas de uma equipe, que foi a única equipe que apareceu aqui mesmo antes da DT, então resolva isso. E por fim, Christian Horner acabou dizendo novamente que Toto Wolff fez um certo de processo teatral durante essa reunião dos diretores das equipes. Alguma situação que pareceu muito mais uma atuação, na intenção óbvia de convencer os outros chefes de equipe a também apoiarem uma mudança no regulamento. Segundo Christian Horner, a intenção principal de Wolff nesse momento é fazer com que esse regulamento seja modificado para privilegiar cada vez mais a Mercedes numa tentativa de consertar um carro que talvez tenha um conceito completamente errado. Segundo Christian Horner, o carro da Mercedes é tão rígido que não suporta os solavancos dentro da pista e muito menos as partes irregulares do asfalto. E aparentemente a única opção que a Mercedes tem nesse momento é uma mudança de regulamento o mais urgente possível, situação que acaba que Christian Horner repudia de uma forma geral. Agora, como eu já disse, como muitos dizem aí ao redor do mundo, será mesmo que essa situação pode estar relacionada à perda do campeonato mundial de Lewis Hamilton no ano passado? Muito se falou sobre reuniões entre Hamilton, Mercedes e FIA logo após o ano passado, e que essas reuniões poderiam gerar, sim, de certa forma, um certo poder de barganha muito maior da equipe Mercedes em 2022. Será que isso faz sentido? Será que é isso realmente que a Mercedes teve de vantagem nesse ano para que a FIA ouvisse tanto Toto Wolff e Lewis Hamilton? O que você acha? Você acha que isso faz ou não sentido? Você acredita que essas informações privilegiadas que talvez a Mercedes tenha tido realmente podem ter sido geradas por conta desses problemas do ano passado? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. É claro que em diversos momentos na história da Fórmula 1, nós percebemos que o poder político das equipes fez toda a diferença para algum tipo de resultado em algum momento dos últimos campeonatos ou até mesmo dos primeiros campeonatos da categoria. A gente sabe, isso faz diferença e pode sim acabar gerando algum tipo de modificação no campeonato. E nesse momento, talvez a Mercedes tenha um poder político muito alto. Nós sabemos que a Ferrari era a equipe mais tradicional da Fórmula 1 e com maior poder político. Mas depois do fim do ano passado, o que muito se falava na mídia era sobre uma mudança ali do poder nas mãos da Ferrari indo para a Mercedes. E parece que talvez esse seja assim o verdadeiro motivo. Não dá para cravar nem que a Mercedes recebeu informações privilegiadas e nem que a FIA está sendo mais solícita à equipe alemã. Mas nós percebemos que mudanças de regulamento podem sim acabar dando vantagem aos flechas de prata. Para a gente saber se isso realmente vai acontecer, é importante acompanhar todo esse campeonato. E para isso, eu recomendo que você acompanhe através do canal Hora do Piloto. Se inscreva aqui embaixo e já ative o sininho para todas as notificações, porque eu trago informações de qualidade todos os dias para você. E se você gostou desse vídeo, da análise que eu fiz aqui no canal, também deixe o seu like e também já se inscreva, como eu já disse, e ative o sininho. Enfim, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!